glória de Deus não se alcança porque se vê, não se alcança porque se ouve, não se alcança porque se toca. Eu sei que Jesus está aqui, os meus olhos não estão vendo, meus ouvidos não estão ouvindo, minhas mãos não estão tocando, meu nariz não está cheirando e minha boca não está provando, mas ele está aqui, porque existem sentidos espirituais que são maiores do que os sentidos naturais. O Espírito Santo colocou no coração do pastor reverendo Gentil Oliveira, para que essas terças-feiras, não sei quantas, acho que umas 200, para que estas terças-feiras sejam terças-feiras da conquista. Agora, Deus está querendo e está fazendo isto. Ele quer que esta noite, como se fosse uma espécie de patamar, como se fosse uma espécie de preparação para o que está vindo aí depois, ele quer que nós tenhamos alguns princípios. Você não vai conquistar o impossível utilizando os sentidos naturais. Você precisa de alguma coisa além desses sentidos naturais. E quais são? Paulo disse, escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, aos Efésios, igreja em Éfeso, eu estou orando para que Deus dê o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de revelação e aos Colossenses, o espírito de inteligência. Nós não vamos conhecer o sobrenatural com a visão, mas conheceremos com a fé. Não vamos conhecer o sobrenatural e conquistar o impossível com a audição, mas conheceremos com a inteligência. Durante estas terças-feiras vai descer do céu uma provisão de Deus para o nosso espírito, vai descer do céu uma capacitação espiritual. Isto vai começar hoje, isto está começando agora. Você vai receber, não é um sexto sentido, é o verdadeiro sentido. O mundo espiritual não é para ser tocado com as mãos, é para ser vivido pela fé, é para ser aspirado o perfume da glória de Deus. Eu não quero saber esta noite se o perfume é de uma rosa ou se é de outra rosa, não. A única rosa que exala perfume nesta noite é a rosa de Saron, e é ela que vai me fazer conquistar o impossível. Ouça-me, antes que este culto termine, a sua visão será substituída pela fé, a sua audição será substituída pela inteligência, o seu tato será substituído pela esperança da glória de Deus. Oh, aleluia! Se você é batizado com o Espírito Santo, não precisa falar em português não, fala na língua dos anjos. Se você é cheio do Espírito Santo, você pode manter um contato com Deus na língua sobrenatural. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo que é a anulação dos nossos sentidos naturais e está abrindo a porta para os nossos sentidos sobrenaturais. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glorifique. Aquele moço disse, mestre, aqui está meu filho. Aqui está meu filho que é um miserável. Aqui está meu filho que espuma. Aqui está meu filho que geme. Aqui está meu filho que é torturado. Aqui está meu filho que frequentemente fica meio morto. Isto para mim é uma causa impossível. E era tão impossível que ele pôs Jesus no patamar dos homens e disse, se tu podes. Isto é uma palavra ofensiva para quem criou os céus e a terra. Isto é uma palavra irreverente para quem tem todo o poder no céu e na terra. Se tu podes. Das palavras tristes, negativas que Jesus ouviu, esta é uma das mais salientes. Por isso que a história é contada nos seus detalhes, para ficar provado que o homem, no seu natural, não tem a percepção do sobrenatural. Aquele centurião estava muito mais adiantado espiritualmente do que o pai desse menino. O centurião, Jesus disse para o centurião, eu irei à tua casa e darei saúde ao teu menino, ao teu jovem, ao teu criado. Ele disse, não precisa ir à minha casa, eu já descobri tudo. O teu poder é tão grande, que se tu falares uma palavra, o meu criado vai sarar. Essa é uma diferença entre o centurião e o pai deste menino. Aquele moço levou para Jesus um problema que ele considerava impossível. E como ele considerava impossível, ele achou que Jesus também conhecia coisas impossíveis. E ele disse, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu menino. E Jesus disse, poder fazer milagre eu posso, porque eu não conheço o impossível. Agora precisa saber se tu podes crer, porque se tu podes crer, muitas coisas são possíveis. Amém? Não.
Não. Se tu podes crer, quase todas as coisas são possíveis. Amém? Não. Se podes crer, é a palavra, não é a palavra mágica, é a palavra divina. Se podes crer tudo. Vamos falar baixinho, tudo. Deus vai te tirar da esfera do quase tudo e vai te pôr na esfera de tudo, e tudo será possível para ti. Deus vai te tirar da esfera do quase tudo e te levará para a esfera do tudo. É só um segredo, é que tu não abandones o mestre no momento em que ele estiver realizando o grande projeto dele para a tua vida. Nós vamos, no final desta mensagem e antes do final deste culto, nós vamos praticar a conquista do impossível. E Deus vai fazer alguns milagres aqui. Se você crê, eu louvo a Deus porque você crê. Agora eu vou dizer uma coisa e me perdoe a franqueza. Nem que você não creia, Ele vai fazer. Agora, já que você crê, ainda vai ser melhor. Ainda vai ser melhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, qual foi o problema que aquele moço encontrou? Havia vários grupos de pessoas naquele momento diante de Jesus. E agora eu não preciso de muito tempo para lembrar isto, mas uma mensagem tem que ser no mínimo elucidativa. Uma mensagem tem que ser no mínimo coerente. E você tem que no mínimo usar o direito de analisar o texto que nós estamos lendo. Em primeiro lugar havia uma multidão. A primeira dificuldade que aquele homem, o pai daquele menino, enfrentava para ele conquistar o impossível, a primeira dificuldade que ele encontrou foi na multidão. Eu quero ser muito franco para com você esta noite. Muitas vezes quem está destruindo a nossa fé nem é o diabo propriamente dito, é a multidão. São as muitas vozes que nós ouvimos e elas confundem o nosso entendimento. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe mais no que crê, a gente não sabe mais em que se firma. Primeiro, o problema para aquele homem conquistar o impossível foi a multidão. Vamos desdobrar isto, vamos deixar isto bem transparente. Aquele homem vinha atravessando a rua e a multidão estava ali. Aquele homem vinha atravessando a multidão e o menino ia passando com o pai e o pessoal ia dizer, oh, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Aí um diz lá no meio, esse não tem jeito, esse vai morrer dentro de 3 dias. Essas palavras. Nós dependemos muito do que nós ouvimos. E quando a multidão começava com maus agouros, e não existem bons, quando a multidão estava dizendo coisas terríveis para aquele homem, ele estava sendo abatido. Eu quero pedir-te esta noite, em nome de Jesus, santifica os teus ouvidos. Santifica os teus ouvidos, para que a tua fé não se altere por causa do que a multidão está dizendo. Por causa do teu problema, a multidão diz que tu não vais ter vitória. Agora, quem vai te dar vitória não é a opinião da multidão, é a autoridade do Senhor Jesus. É a autoridade do Senhor. Por isso que a gente tem que assistir os cultos. Por isso que não se pode ser crente em casa. Por isso que assistir um culto pela televisão, um programa pela televisão é uma coisa. Agora o culto regular da igreja é outra coisa. O programa de televisão é uma necessidade tremenda, porque ele te traz para esta casa. Agora aquele programa não substitui esta casa. Absolutamente, porque aqui que Deus nos ensina a desprezar as opiniões multiformes da multidão. Não fique embriagado pelo que a multidão está dizendo. Estão dizendo que você não vai recuperar o seu casamento, mas isto é mentira, isso é coisa da multidão. Jesus nunca falou isto. Estão dizendo que você não vai passar esta crise. E alguém aqui esta noite declara que está passando uma crise? É uma pergunta rápida, não vou ficar aí, por favor, os irmãos não focalizem em ninguém. Quantas pessoas declaram que estão passando crise? 1, 2, 3. Pelo levantar da mão a gente vai saber. Ok, algumas pessoas. Eu vou pedir aos irmãos, do fundo da minha alma, de todo o meu coração, nunca mais na sua vida, a partir de hoje, nunca mais digam para ninguém que vocês estão passando uma crise. Aliás, eu vou falar uma verdade. Eu não estou passando nenhuma crise. Eu nunca passei crise na minha vida. Eu já tive muitos problemas, mas eu nunca passei crise. Pastor José, o que é isso? Pastor Gentil nunca passou crise. Nunca. E essas confusões? Não, meu irmão. Você não está passando crise. A crise é que está passando.
Não diga, eu estou passando uma crise. Diga, a crise está passando. A dificuldade que nós temos na conquista do impossível. Se eu estou passando uma crise, eu vou passar e a crise fica. Agora, se tem uma crise passando, ela passa e eu fico. Eu declaro que a crise que está passando, ela está terminando de passar. Segura esta palavra que vem do alto do trono sublime para você. Esta crise que está passando, ela está terminando de passar. E você mais uma vez será vitorioso. Diga amém se você crê. Diga amém se você recebe. Diga eu recebo. Grita aí, povo de Deus. Eu não estou passando crise. A crise é que está. Ajuda a empurrar a crise. Empurra essa crise, empurra. Empurra essa crise, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra. Notícia boa, quando este culto terminar, algumas crises terão passado. Quando esse culto terminar, algumas crises terão passado e você terá ficado. Deus não elegeu você para ser destruído pelas crises. O diabo mandou uma crise para experimentar você e a crise vai passar e você vai ficar na rocha, porque você sabe em quem tem crido. Quantos exaltam a majestade do Senhor? Eu não tenho hábito de ficar dizendo a todo instante, diga para o seu irmão, isso está tão comum que está quase comum demais. Mas eu precisava que você me ajudasse agora a pregar um pouquinho. Depois você telefona para o seu parente e diz, olha, eu ajudei o pastor Gesiel a pregar hoje. Foi isso? Ele desmaiou no púlpito? Não, é que ele me deu uma chancezinha. Pregue aí para alguém, escolha uma pessoa para você pregar e diga assim, não ouça a voz da multidão. Não ouça a voz da multidão. Deus está estabelecendo princípios. Pastor Gentil Oliveira, se o senhor tivesse ouvido a voz da multidão, o senhor não estaria aqui. Igreja, Ministério Betel, se vocês tivessem ouvido a voz da multidão, vocês não estariam aqui. Nem aqui, nem ali, nem além. Quem ouve a voz da multidão não vai a lugar nenhum. A multidão não sabe o que diz. A multidão não pensa. A multidão diz no domingo, Hosana, Hosana, bendito o rei que veio em nome do Senhor. Isso é no domingo. Quando é na sexta-feira, a mesma multidão diz, crucifica, crucifica. Não ouça a voz da multidão. Quem tem um Cristo como nós temos, não pode ir nas ondas das vozes da multidão. A Bíblia diz o seguinte, os que são filhos de Deus são guiados pela multidão. Quantos dizem amém? 43 disseram amém, porque não... Está perdoado. A Bíblia diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então vamos, todos que são filhos de Deus são guiados pelo... Aquele homem teve dificuldade em conquistar o impossível, porque ele dependia da multidão. E a multidão pressiona. Irmãos, a multidão nos pressiona. E quando eu falo de multidão, estou falando dos seus vizinhos. Quando eu falo de multidão, estou falando dos programas de rádio que não têm a direção de Deus. Quando eu falo de multidão, estou falando da voz contaminada da mídia. Quando eu falo de multidão, estou falando das vozes filosóficas. Quando eu falo de multidão, estou falando das vozes heréticas. Agora, quando eu falo de Jesus, eu falo daquele que tem uma palavra que orienta você e leva você ao porto seguro. Diga comigo agora, eu não quero saber da multidão. Meu negócio é com Jesus. A segunda dificuldade que aquele homem encontrou para conquistar o impossível. Primeira dificuldade foi a voz da multidão. A segunda dificuldade que ele encontrou foram os escribas. O texto fala escribas duas vezes. Escribas. Os irmãos sabem o que eram os escribas. A palavra já sugere escriba, escrivão, escrevente, escrevedor, escritor. Tem tudo. O que você quiser falar aí. Eles copiavam a lei. Eles pronunciavam a lei. Eles manipulavam a lei, mas eles não viviam a lei. Eles eram pessoas que conheciam os textos sagrados de cor. Eles eram pessoas que conheciam a Torá. Eles eram pessoas que sabiam
memorizadamente os textos mais longos da Escritura Sagrada. Entretanto, eles conheciam a letra e não conheciam a revelação. Cuidado com as pessoas que chegam para você, passando-se por mestres, passando-se por pessoas bem informadas, passando-se por religiosos, e na verdade eles querem desorientar você. O primeiro problema que aquele homem enfrentou foi o da multidão. O segundo problema foi o dos escribas. Ainda hoje existem escribas modernos, escribas do século 21, escribas disfarçados, pessoas que aparentam possuir a verdade, há pessoas que manipulam a verdade, há pessoas que distorcem a verdade, há pessoas que adulteram a verdade. A única coisa que vai lhe levar a uma libertação perfeita é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os escribas impediram aquele moço, o pai daquele menino, de conquistar o impossível. Eu declaro esta noite, sob a autoridade do Senhor Jesus e sua palavra, nenhum escriba terá poder sobre os irmãos. Nenhum escriba terá poder sobre a sua mente. No caso da multidão, santifique os seus ouvidos. No caso dos escribas, santifique a sua mente. Não tire da sua mente o que Jesus já pôs. Não extraia do seu coração a boa semente que foi plantada. Você tem raízes, você conhece a Bíblia, você sabe em quem tem crido e você não se abala. O justo é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os escribas, moço, o senhor é o pai do menino, sou. Olha aqui, repara, no capítulo tal, versículo tal, está escrito sobre o juiz. Esse menino está dentro que o senhor é um pecador. Meu amigo, eu já estou gastando tanto dinheiro com meu filho, eu já estou tão atribulado, o senhor deve me chamar de pecador. O que é isso? Os escribas não ajudam, os escribas acusam, os escribas denunciam, os escribas delatam, os escribas julgam, os escribas nos impedem de conquistar o impossível. Em terceiro lugar, nós vamos ver uma outra classe de pessoas que havia ali. Havia multidão, todo mundo falando multidão. Havia ali escribas e havia ali 9 discípulos. 9 discípulos. Não é preciso mencionar o nome deles, mas nosso querido Tomé estava ali no meio. Não é preciso falar no nome deles, mas um cidadão chamado Judas, havia 2 Judas, o bom e o outro. Os 2 estavam ali. Naquele grupo de 9 estava o Filipe, gente boa. Naquele grupo de 9 estava o Bartolomeu, o grande desconhecido. Muito bem, naquele grupo de 9 estava Mateus, que escreveu o Evangelho. Mas aqueles 9 não puderam resolver o problema. Agora eu quero pedir que você faça uma diferença, você estabeleça uma diferença entre os 9 discípulos que ficaram lá embaixo e os 3 discípulos que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Ouçam-me. Cuidado com pessoas que não creem no sobrenatural. Eles vão prejudicar você quando você precisar conquistar o impossível. Cuidado com pessoas que, mesmo estando na igreja, eles não acreditam em milagres. Eles não são capazes de crer que Deus possa fazer o impossível. Aqueles 9 discípulos, eles não viram o rosto de Jesus transfigurado. Aqueles 9 discípulos, eles estavam com Jesus para ver Jesus, Moisés e Elias. Aqueles 9 discípulos não ouviram a voz do Pai quando disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aqueles 9 discípulos, eles eram discípulos de Jesus, mas eles não participavam dos momentos mais excelentes. Nós queremos pedir a Deus esta noite que essa igreja dos 9 desapareça, porque ela não tem força, porque ela não consegue milagres. Essa igreja do 9, que todo mundo tire carta de transferência da igreja dos 9 e mande lá para a igreja dos 3 para estarem com Jesus e verem o monte Jesus, o monte transfigurado. Eu quero te falar uma coisa. A igreja do tempo do fim tem que ser uma igreja corajosa. A igreja do tempo do fim tem que ser uma igreja audaciosa. Se você é um crente evangélico, se você é uma pessoa de fé pentecostal, principalmente se você é batizado com o Espírito Santo, você não pode viver uma vida mesquinha. Havia 3 pessoas no monte com Jesus e 9 pessoas no vale. Eu quero usar de uma autoridade que eu estou recebendo do Senhor e eu estou dizendo para você, agora em tom forte, em tom de exortação: saia do vale e escale a montanha, porque o Cristo transfigurado está lá em cima da montanha.
A igreja dos 9 é a igreja que não viu o sobrenatural. A igreja dos 9, a igreja que não ouviu a voz de Deus. A igreja dos 9, a igreja que achava que devia fazer alguma coisa correndo enquanto os 3 não chegavam. Isto aqui é uma obra de fé. No nome do Senhor Jesus, perceba e receba. Receba e desfrute. Desfrute e compartilhe da unção de Deus que está no Monte da Transfiguração. Para que serviu o Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração serviu pelo menos para 7 propósitos, mas eu vou mencionar apenas um. Um dos grandes propósitos do Monte da Transfiguração era revelar para Pedro, Tiago e João a glória de Jesus. Procure pessoas, procure fazer amizade com pessoas que conheçam a glória de Jesus. Procure fazer amizade com pessoas que acreditem na autoridade de Jesus. Se você ficar muito tempo com uma pessoa que tem fé, você vai ter mais fé que esta pessoa. Agora, se você conviver muito tempo com uma pessoa gelada, você vai ficar no frigorífico e vai ficar mais frio do que aquela pessoa. Se você tiver uma pessoa gelada e diz, olha, meu irmão, desculpa, tu tá me esfriando todo. Eu vou sair daqui, eu vou me aquecer. Há um fogo de Deus que está vindo para nossas vidas. Essa é a questão de escolher companhias. Se você conhece toda pessoa que murmura, murmurou porque aprendeu com alguém que murmura. Mas toda pessoa poderosa é poderosa porque conviveu com alguém que é poderoso. Escolha as suas amizades. Selecione as pessoas que estão com você. Por quê? Porque no dia que aquele pai do menino voltar, trazer aquele menino daquele jeito, você tem uma nova autoridade. Você tem uma nova capacidade. Você tem uma nova habilidade. Alguma coisa no ar está dizendo para nós que Deus está nos transferindo do vale para a montanha. Alguma coisa está dizendo no mundo espiritual que nós estamos tendo percepção das coisas sobrenaturais. Deixa eu repetir esta palavra: crê no sobrenatural. Crê no sobrenatural. Se fosse para viver só no mundo natural, não precisava igreja. Se fosse para viver no mundo sobrenatural, não precisava Jesus ter vindo. Se fosse para viver só no mundo sobrenatural, bastaria nós termos faculdades seculares e nada mais. Você foi batizado com o Espírito Santo para viver no mundo sobrenatural. Você é salvo pela fé para viver no mundo sobrenatural. Você crê na Bíblia porque é um livro sobrenatural. Você vai para o céu, que é um lugar sobrenatural. Você acredita nos anjos porque são sobrenaturais. Deus, invade esta casa agora com a presença do sobrenatural. Invade esta casa agora com a sensação do sobrenatural. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você está no vale, você crê que a dor de cabeça vai passar porque tomou cibalena. Agora, se você está na montanha, você crê que a dor vai passar sem cibalena, porque o Senhor Jesus é superior a todas essas cibalenas deste mundo. Você vai decidir. O que é que você quer? Você quer ficar no vale e usar a visão? Você quer ficar no vale e usar a audição? Você quer ficar no vale e usar o tato? Ou você quer subir a montanha e dar uma palavra de autoridade? Ou você quer subir a montanha para ter discernimento espiritual? Os dois espirituais estão enchendo a igreja de alegria, enchendo a igreja de poder. Os dois espirituais são 9. Eles se classificam em 3 grupos. Os dons de revelação, para nós termos conhecimento. Os dons de inspiração, para nós podermos comunicar. E o dom de poder, para nós podermos realizar. Todos 9 são sobrenaturais. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja do arrebatamento não pode ser anêmica. A igreja do arrebatamento não pode ser mesquinha. A igreja do arrebatamento, ela não está capengando. A igreja do arrebatamento é uma igreja de autoridade. A igreja do arrebatamento é uma igreja de unção. A igreja de arrebatamento é uma igreja que acredita no sobrenatural. O arrebatamento não vai se dar no vale, o arrebatamento vai se dar na montanha. Receba de Deus a unção e a graça para o sobrenatural. Deus escolheu esta igreja, Deus escolheu você para um momento muito especial da história, o momento em que nós iremos conquistar o impossível. Aquele moço não conquistava o impossível porque ele dependia da multidão. Aquele moço não conquistava o impossível porque ele dependia dos escribas. Aquele moço não conquistava o impossível porque ele dependia de 9 discípulos que nunca conheceram micro-ondas, passaram o tempo todo lá no congelador, no freezer.
Aquele moço precisava de mais alguma coisa. E finalmente aquele moço olha e viu que Jesus estava vindo. Jesus é a esperança das esperanças, a solução das soluções, a resposta das respostas. Quando tudo parece estar fechado, eis que uma avenida se abre, é Jesus que está chegando. Quando todas as luzes se apagam, se percebe que não eram luzes, eram apenas pequenas fagulhas. A verdadeira luz está chegando. Para muitos de vocês aqui esta noite, há uma nova alvorada, há um novo alvorecer, há uma nova expectativa. Para muitos de vocês que vieram aqui, alguns de vocês devem estar sem jantar. Não tem importância se vocês não jantaram, se o mestre está servindo a sua ceia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alguns de vocês estão cansados de haver estar em pé durante todo o dia. Não tem problema se vocês estão cansados, se o mestre está dizendo, vinde após mim, eu darei descanso para as nossas almas. A presença de Jesus, a autoridade de Jesus, a graça de Jesus, o favor de Jesus, a simplicidade de Jesus, a generosidade de Jesus, a bondade de Jesus, a magnificência de Jesus, a divindade de Jesus, a celebridade de Jesus, a graça infinita do Senhor Jesus, a esperança que Jesus nos traz. Vai receber isto, vai receber isto, vai receber recebendo isso. Por que eu preciso disso, pastor? Porque você vai conquistar o impossível. Porque você vai conquistar o impossível. Porque você vai conquistar o impossível. Eu quero pedir que cada pessoa que está compreendendo que tem que vencer a multidão, por favor, levante a sua mão e declare, vencerei a multidão. Eu quero pedir que cada pessoa que está vencendo os escribas, declare, estou vencendo os escribas. Eu quero pedir a você que está vencendo, que diga, estou vencendo os 9 discípulos gelados. Agora diga, eu estou só com Jesus. Ele vai me ensinar a conquistar o impossível. O impossível. O impossível. Os senhores que estão aqui sentados neste santuário, eu lhes peço permissão por 30 segundos, por favor, para dirigir uma palavra aos nossos internautas. Onde quer que vocês estejam agora, em qualquer parte deste planeta, sejam abençoados pelo Senhor agora. Onde houver um internauta que está acompanhando a transmissão do culto do Ministério Betel, da Igreja Betel nesta noite, receba um toque do Senhor. Uma visitação do Senhor. E se eu fosse depender da minha visão, eu não falaria isso, porque eu não estou vendo ninguém. Se eu fosse depender da minha audição, eu não falaria nada, porque eu não estou ouvindo ninguém. Se eu fosse depender do meu tato, eu não falaria nada, porque eu não estou tocando ninguém. Mas o justo não vive pelo que vê. O justo não vive pelo que ouve. O justo não vive pelo que toca. O justo vive pelo que crê. O justo vieram por fé. Eu quero pedir que os senhores e senhoras aqui presentes estendam sua mão em nome do Senhor Jesus. Para frente. Não é para cima agora. Para frente, digo, em nome de Jesus. Repitam com mais graça ainda. Em nome de Jesus. Abençoamos os nossos queridos internautas, onde quer que estejam. Agora começa a glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja visitado por Deus agora. Seja visitado por Deus agora. Eles têm como mandar e-mail agora? Eles têm como... Se você tem disponibilidade, mande um e-mail para nós agora. Antes que o culto termine, diga, eu acabo de ser abençoado. Sabe, eu creio tanto no que prego, que eu creio que esta mensagem está alcançando pessoas bem longe. Bem longe, bem longe. Se você não crê, não pregue. Porque só se pode pregar naquilo que se crê. Pode ser que nós não pregamos tudo o que nós cremos, mas nós temos que crer tudo o que nós pregamos. Agora nós vamos começar a conquistar o impossível. Nós tivemos até agora numa maravilhosa teoria, mas é teoria, agora nós vamos para a prática. Deixa só passar em revista o que nós falamos aqui. Onde é que a visão estava prejudicando o pai daquele menino? Visualize agora aquele homem com seu filho, o menino está se contorcendo, o menino está cheio de sinais, hematomas, etc. Vocês sabiam que quem ora por enfermos não precisa ficar investigando enfermidades? Eu nunca posso me esquecer de uma experiência dramática que me veio ao conhecimento no princípio do meu ministério, e foi bom que foi no princípio, porque isso tem me ajudado durante os anos. Um servo de Deus estava em casa e foi chamado para orar por uma pessoa
Isto foi no norte do país, mais precisamente no estado do Maranhão, como vocês sabem, existe. E eu sou de lá. E então ele foi chamado para orar por uma pessoa que estava muito enferma. Era uma enfermidade na perna. E o Senhor Jesus deu uma ordem para aquele obreiro e disse assim: você vai e não se preocupe em ver nada. Preocupe-se só em crer em mim. Quando Jesus fala uma coisa dessa, a pessoa não pode vacilar, tem que vigiar. E ele foi. E quando chegou à casa do enfermo, então ele perguntou: onde está o enfermo? Está aqui. E ele foi ao quarto, estava o cidadão deitado. E a sua perna, ele pôde perceber que a perna estava um pouco inflamada. Um pouco não, estava muito inflamada, muito inchada. E ele disse, e aí ele cometeu o grande engano da sua vida. Aquele homem, quando entrou naquele quarto, ele entrou com unção. Aquele homem, quando entrou no quarto, ele entrou com muita garra mesmo. Ele estava disposto, ele estava crente que Deus ia fazer um grande milagre. Ele nunca deveria ter feito o que fez. Ele disse: irmão, deixa eu ver a ferida. Quando levantaram a perna da calça do homem que ele via a ferida, ele perdeu a fé, ele perdeu a esperança, ele perdeu a alegria, ele perdeu tudo. Muitas vezes o que nós vemos pode complicar aquilo que nós cremos. Uma dificuldade que aquele homem estava enfrentando, de tanto ver o seu filho, naquela situação, ele foi perdendo a visão sobrenatural. Você não pode deixar que a visão natural tire a sua visão espiritual da pessoa de Cristo. Você não deve se preocupar em ver uma enfermidade, porque você já conhece o médico. Quem conhece o médico não precisa ver a enfermidade. Então aquele moço, quando foi orar, ele disse depois: olha, irmão, foi uma tragédia na minha vida, eu orei sem sal, orei sem graça. É claro que não aconteceu nada. Depois ele teve que pedir perdão ao Senhor. Quando aquele homem chegou, ele ficou expondo o filho, e as pessoas começaram a ver. E de tanto olhar para aquele quadro, as pessoas foram perdendo a sua fé. Você não deve preocupar-se demais com aquilo que é material. Você deve pôr a sua fé em Jesus, Senhor, qualquer que seja o problema, em nome de Jesus, cura. Há pessoas que têm recebido de Deus a graça para orar por enfermos, e vão orar por enfermo, aí começa a perguntar: como é que foi? Como é que não foi? Como é que foi? Como é que não foi? Como é que foi? Como é que não foi? E começam a falar. Aí ele vai se arrepiando: meu Jesus, é assim. E vai perdendo a fé. Aí a barreira do impossível vai aumentando. Não se preocupe com detalhes do problema. A pessoa que tem o problema já sabe que problema tem. Chegue e diga: Senhor, qualquer que seja o problema, tu não conheces barreiras. Qualquer que seja a necessidade, tu não conheces necessidade. Para mostrar que aquele homem estava dependendo dessa circunstância dos sentidos naturais, Jesus perguntou: há quanto tempo acontece isto? Jesus só perguntou há quanto tempo. Os irmãos viram a resposta dele. Ele disse: foi desde criança, acontece isso. Eu não estou perguntando por isso, eu perguntei quanto tempo. Aí o irmão foi contar tudo. Quanto mais você sabe de um problema, menos preparado você pode ficar para conhecer a solução. Não investigue demais o problema. Os problemas estão embaixo, o nosso Salvador está no alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os senhores sabem que o olfato pode impedir uma pessoa de crer em milagres. Há um caso na Bíblia de uma pessoa que podia ter crido num grande milagre, não creu por causa do olfato. Claro que eu estou me referindo à nossa querida irmã Marta. Jesus chegou na casa de Marta, Lázaro estava morto. Jesus disse: vamos lá no cemitério, vamos. E aí, tu crês? Ah, claro que eu creio. Eu creio na ressurreição do último dia. Tem muita gente que crê em milagres, mas no último dia. Tem muita gente que crê em grandes milagres, mas não é hoje, vai ser depois de amanhã. Marta era dessa religião. E então a Bíblia diz que quando chegou lá, Jesus estava para tirar a pedra. Ao invés de Marta atender a Jesus, tirar a pedra e esperar o milagre, Senhor, já cheira mal. O olfato roubou a fé de Marta. É o que eu estou dizendo esta noite. Muito cuidado com o excesso de autoridade dos nossos sentidos naturais. Marta permitiu que seu olfato funcionasse mais. O olfato, quando é muito saliente, quando é muito forte, ele pode ir ao nosso cérebro e depois descer a nossa alma e roubar a nossa fé. Esta noite não interessa o que nós vemos. Esta noite não interessa o que nós tocamos. Esta noite não interessa o que nós cheiramos. Esta noite a nossa fé se firma no Senhor Jesus. Esta noite a nossa fé se firma no Senhor Jesus. Diga comigo: esta noite a minha fé se firma no Senhor Jesus. Agora, a última lição que nós vamos guardar. Nós não vamos seguir a linha de raciocínio daquele moço. Ele disse: Senhor, se tu podes,
Em nome de Jesus Cristo, nunca, nenhuma pessoa que está aqui esta noite, nunca, e ninguém, diga o que aquele moço disse, se tu podes. Eu tenho o privilégio de levantar a minha mão nesta noite e dizer, o mestre da Galileia pode tudo. Jesus de Nazaré pode tudo. Não penses que o teu problema é o pior problema. O mestre pode tudo. Eu quero pedir que você curve levemente a sua cabeça, para que você faça uma confissão. Ela assombra o inferno, ela agita a terra e ela alegra os céus. Diga, o mestre pode tudo. Agora repita com sua própria expressão de voz a mesma frase. 1, 2, 3. O mestre pode tudo. Aquele moço não sabia que o mestre pode tudo, mas você sabe. Ele disse, se tu podes, dá um jeitinho, se tu podes. Jesus disse para ele, com muita ternura, com muita compaixão, meu amigo, o problema não é se eu posso, o problema é se tu podes crer. Por isso que a história deste milagre está lá na frente. Agora, o primeiro milagre que é citado nominalmente, com descrição detalhada na Bíblia, no Novo Testamento, o primeiro milagre em Mateus capítulo 8. Primeiro milagre com detalhes, Mateus capítulo 8. Cronologicamente, o primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Cronologicamente. Mas o primeiro milagre relatado nos Evangelhos, Mateus capítulo diz assim, chegou o leproso e disse para Jesus, se tu queres, podes. Aquele homem, pai daquele moço, dizia, se tu podes, talvez tu queiras. O leproso dizia, se tu queres, eu sei que tu podes. Tu vais esta noite definir a tua própria situação. Se tu crês que Jesus pode, tu sabes que Ele quer. Se tu crês que Jesus quer e pode, tu já estás recebendo o teu milagre. Bendito seja o Altíssimo e soberano nome do Senhor Jesus.